Bom, nossa aula está sendo gravada já, consegui. Então vamos começar, né? É que o meu tá entrando novamente, tá pedindo para. Vamos lá. Então, nossa aula de geometria, nós tínhamos a primeira, aproximadamente 15 dias. Então, nós vamos fazer hoje a segunda aula, eu vou fazer algumas questões primeiro, depois eu vou dar continuidade ao conteúdo. E aí a gente já consegue encerrar praticamente teorema de Tales. Hoje pela manhã, eu pedi para que vocês fizessem as questões que estão no sala de aula, para que vocês relembrassem o conteúdo que foi estudado, para agora à tarde a gente fazer a nossa aula, tá? Daqui a pouco eu vou conferir os nomes de vocês na listagem de nomes, para ver se está tudo ok, se não tem ninguém com uns apelidos brabos, tá? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, os conteúdos que nós vamos estudar serão teorema de Tales, a gente vai fazer a resolução de exercícios, nós vamos ver uma consequência do teorema de Tales, nós vamos ver também na parte do teorema de Tales o chamado teorema da bissetriz interna. Vocês estão me ouvindo bem, sem falhas? Tá bom. Ok. Aí, a gente começa então com a resolução de exercícios. Primeiro exercício. São dados os segmentos AB, CD, EF e GH. Então, nós temos 4 pedaços de reta aí. 4 segmentos. Pedaço de reta é porque ele tem início e tem fim. Que a gente chama de segmentos. Eles são proporcionais nessa ordem que está sendo falada. AB, CD, EF e GH. AB vale x mais 1. CD vale x menos 3. EF vale x mais 4. E GH vale x menos 2. Qual é o valor dos segmentos CD, EF e GH? Então eu quero saber a soma desses 3 pedaços de segmento. Então, para isso... Espera aí, gente, que tem aluno que não está conseguindo entrar na aula. Só um minutinho, espera aí. Peraí, gente, que tem um pessoal que não está conseguindo entrar. Então vamos lá. Então nós temos aí as 4 medidas dos segmentos e a pergunta que é a gente precisar encontrar este valor, que é o valor do CD mais EF mais GH. Aí, como eu estou dizendo que os segmentos são proporcionais e nessa ordem AB, CD, EF e GH, então eu vou montar essa proporção. Por que eu chamo de proporção? Porque eu tenho uma fração igualada a
outra fração. Como eu tenho duas frações iguais, eu digo que é uma proporção. E nós vimos na aula anterior como é que a gente resolve isso. O valor de AB é x mais 1. Espera aí, gente, que tem gente que está dizendo que não está conseguindo entrar. Então, aí eu substituí os valores dados na questão. AB, eu substituí por x mais 1. CD, substituí por x menos 3. EF, x mais 4. GH, x menos 1. Então, eu consegui montar isso. Depois que eu monto, eu vou resolver. A gente viu na aula passada que para a gente resolver isso, nós faremos apenas a multiplicação cruzada. Então, a gente vai pegar aqui vai multiplicar, ó, cruzado. Então, a gente vai pegar... Gente, vocês estão conseguindo ver a tela da questão, da resolução da questão? Eu não estou conseguindo não, professor. Vocês estão marcando, então, devem ter fixado a tela errada. Porque tem alunos que estão vendo a minha tela. Tenta olhar aí entre a parte dos que estão participando da aula para fixar na minha tela de compartilhamento. Que às vezes você pode ter mexido alguma coisa e está compartilhando outra tela. Então, eu multiplico aqui, cruzado, e vai ficar da seguinte forma, ó. X mais 1 multiplicando x menos 2, x menos 3 multiplicando x mais 4. Aí eu vou dividir. Eu vou primeiro multiplicar o que está antes do igual, que a gente chama de primeiro membro, e depois multiplicar o que está depois do igual, que nós chamamos de segundo membro. Então, primeiro membro, x mais 1 que multiplica x menos 2. Para multiplicar isso, eu vou fazer, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 2, menos 2. Agora, observem que esses dois termos são semelhantes, eu consigo resolver. Quando eu faço a resolução, menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. Então, resolvi o primeiro membro. Agora, eu vou fazer o segundo membro. Vou multiplicar o segundo membro. Então, eu tenho o segundo membro, é o que está depois do igual, x menos 3, x mais 4, e aí eu vou fazer x vezes x, x vezes 4, menos 3 vezes x, menos 3 vezes 4. Então, nós temos x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Menos 3 vezes x, menos 3x. E menos 3 vezes 4, menos 12. Aí, agora... eu vou resolver. Mais 4x menos 3x dá mais x. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 12. Eu tenho os dois resultados que eu vou trabalhar. Ó. Olhem aqui. Eu tenho x ao quadrado menos x mais menos 2. E o outro tem x ao quadrado mais x menos 12. Então, eu tenho esses dois resultados. Que agora eu vou pegar eles e vou juntar, igualar. Então, eu tenho x ao quadrado menos x menos 2 igual a x ao quadrado mais x menos 12. Vou passar tudo para antes do igual, porque se tem x ao quadrado, a tendência é que seja uma equação de segundo grau. Então, passo tudo para antes do igual. Depois que eu passei, eu observo aqui, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado. Isso dá zero. Menos x com menos x
dá menos 2x. E mais 12 menos 2 dá mais 10. Então fica com essa expressão. Jogo 10 para depois do igual, vai ficar menos 2x igual a menos 10. E eu vou e jogo menos 2 para baixo dividindo. Menos 10 dividido por menos 2, menos 10 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, 10 dividido por 2 dá 5. Achei o valor de x. Cuidado, gente. Como teorema de Tales, nós estamos trabalhando com retas, a questão nunca pode ser negativa. Então, se o x desse negativo, aí tinha coisa errada. Como é que eu vou ter um pedaço de reta que ele vai medir menos 5 centímetros? Isso não existe. Então, ele sempre vai ter que dar valor positivo. O Lucas estava fazendo já a questão da lista de hoje de manhã e tirando dúvida comigo, e o dele deu valor negativo, deu valor decimal. Aí ele me perguntou, professor, pode dar valor decimal? Eu falei assim, pode dar qualquer valor, só não pode dar valor negativo. Então fiquem atentos a esse detalhe, tá? Ok? Alguma dúvida? Bom, agora eu peço uma coisa. Como chamada da aula, eu preciso que vocês todos coloquem os nomes de vocês no chat. Ok? Entenderam? Vocês vão entrar no chat e colocar os nomes completos de vocês e a série. Todos os alunos, tá? Bom, agora eu achei o x mais 5. O x igual a 5. Só que a questão não pede isso. A questão pede para a gente encontrar isso aqui, ó. CD mais EF mais GH. Ela quer que você encontre esse resultado. Então, para isso, CD vale x menos 3. EF vale x mais 4. E GH vale x menos 2. Depois disso, eu vou pegar e vou substituir o x por 5, que foi o valor que eu encontrei. Então, vai ficar 5 menos 3, 5 mais 4, 5 menos 2. 5 menos 3 dá 2. 5 mais 4 dá 9. 5 menos 2 dá 3. Somando tudo, eu tenho 14. Então, o resultado da questão é 14. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, gente? Professor, tem como repetir de novo, porque eu estava escrevendo meu nome, eu não prestei atenção. Tá, eu repito. Só um minutinho aqui que eu estou vendo que tem gente que está participando da aula que não está com nome, está com apelido. E eu vou excluir esse aluno, né? Regras, são regras. Inclusive, hoje a coordenadora Gisele colocou a regra no grupo mais cedo um pouquinho. Então, todos que estão com apelido que eu não consigo identificar quem é o aluno, eu estou removendo, tá? Pronto. Voltando na questão, então. Vou fazer novamente. A minha questão está dizendo que os segmentos AB, CD, EF e GH eles são proporcionais, e eles são proporcionais ainda nesta ordem que estão aparecendo. Se são nessa ordem que estão aparecendo, eu tenho que seguir com essa ordem o preenchimento. AB sobre CD igual a EF sobre GH. Essa situação que vocês estão vendo na tela aí.
que eu vou riscar ela aí. Estou seguindo a ordem que a questão me fala. Professor, AB sobre CD é F sobre GH. Oi, professor, oi. o senhor acabou me expulsando aí sem querer. Ah, é porque eu vi Kelly com alguma coisa lá e eu acabei excluindo. Não estava bem claro. Então, AB CDX menos 3, EFX mais 4 e GHX menos 1. Ou X menos 2, perdão. Aí, como vimos na aula anterior, a gente pode multiplicar isso cruzado. Para multiplicar cruzado, nós vamos multiplicar x mais 1 com x menos 2, x menos 3 com x mais 3. Ficou essa situação aqui. X mais 1 vezes x menos 2, x menos 3 vezes x mais 4. Eu vou, para facilitar o cálculo, para o cálculo não ficar tão extenso, assim, é muito grande numa linha só, eu vou dividir. Então, eu vou primeiro resolver o primeiro membro, que é o que está antes do igual, x mais 1, x menos 2, e vou multiplicar fazendo um chuveirinho. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes x dá x. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Os dois termos do meio têm x. Eles são semelhantes, então posso resolvê-los. Então, vai ficar menos 2x mais x, menos x. Daí, eu vou resolver agora o segundo membro. Para resolver o segundo membro, eu vou pegar o que está depois de igual. X menos 3, x mais 4. Multiplico de novo o chuveirinho. X vezes x, x vezes 4. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Menos 3 vezes x dá menos 3x. E menos 3 vezes 4 dá menos 12. De novo, esses dois termos são semelhantes porque a parte literal, a parte da letra é igual. Então, eu posso somar. Então, 4x menos 3x dá x. Assim, eu encontro os dois resultados do primeiro membro e do segundo membro, e agora eu posso retornar no início da questão, juntando os dois, igualando os dois resultados. Fica nessa situação. Agora, eu vou trazer tudo para antigo igual. Tudo para antigo igual, se não vai ficar nada depois do igual, eu vou colocar igual a zero. Aí aqui eu observo que eu tenho mais x ao quadrado menos x ao quadrado. Isso eu corto. Menos x com menos x, menos 2x. E mais 12 menos 2 dá mais 10. Sempre repete o sinal do número maior, né? Jogo 10 para o outro lado do igual, menos 2x igual a menos 10. Pego 2 jogo para baixo dividindo, vai ficar menos 10 dividido por 2. Só que menos com menos vai dar mais. Então x vai ficar igual a 10 dividido por 2, que dá 5. Então o valor de x é 5. Beleza? Depois que eu acho o valor de x, a questão pede para a gente encontrar o valor do segmento CD mais o segmento EF mais o segmento GH. Aí eu vou pegar os dados que a questão me traz. Quem é CD? CD é x menos 3. EF, x mais 4. GH, x menos 2. Só que o x vale 5, então eu estou substituindo todos os x por 5. 5 menos 3, 5 mais 4, 5 menos 2. 5 menos 3 dá 2. 5 mais 4 dá 9. 5 menos 3 dá 5 menos 2 dá 3. Somando tudo, 2 mais 9 mais 3 vai dar 14. Então, esse é o resultado da questão, 14. Melhorou agora? Ficou claro? Estou tentando fazer com que os alunos entrem aqui, porque tem aluno que está dizendo que não está conseguindo entrar, tá? Então, pode ser que esse momento que eu fique mudo aí é porque eu tenho que mudar a tela para o aluno conseguir entrar.
Vamos para a próxima. Essa questão é muito parecida com a anterior. Então, ó, os segmentos MN, PQ, RS e OT, nesta ordem, são proporcionais. E aí eu tenho os valores. MN vale 8, PQ vale x mais 5, RS vale x menos 1 e OT vale x mais 2. Então, calcule o valor da expressão PQ mais RS mais OT. Bom, a minha resposta vai ser o seguinte. Primeiro, se os segmentos são proporcionais, eu vou seguir a ordem. MN, PQ, RS, OT. Entenderam isso da ordem de preenchimento, gente? Conseguiram, gente? Entenderam como é que eu faço essa ordem aí? Pera aí, gente, que eu vou tentar aqui fazer com que o aluno entre aqui, tem um que não está conseguindo. Então, aí a gente vai agora substituir aqueles segmentos que está dizendo pelo que está falando na questão, tá? Deixa eu ver se esse aluno consegue entrar agora. Vamos lá. Então a gente vai pegar e vai fazer a substituição. MN, 8. PQ, x mais 5. RS, x menos 1. E OT, x mais 2. Depois que eu faço isso, multiplico cruzado. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz anterior. Vou multiplicar cruzado, então eu vou pegar aqui, ó, e vou multiplicar x mais 5 vezes x menos 1. 8 vezes x mais 2. Tá aqui representado aí. De novo, vou fazer o chuveirinho, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 1, menos 5. 8 vezes x, 8x. 8 vezes 2, 16. Beleza? Depois disso, eu vou pegar e vou... Pessoal, tiveram alunos que entraram depois que eu pedi. Aqueles alunos que não colocaram os nomes completos e a série ainda no chat, coloquem agora, tá? Os que já colocaram não precisam colocar de novo. Aí, eu vou trazer tudo para de igual, porque se tem x ao quadrado, é um sinal de que é uma equação de segundo grau. Passo tudo para de igual, então eu tenho x ao quadrado mais 4x. Aí o 8x passou para antes de igual, ficou menos 8x, menos 5. O mais 16 passou para antes de igual, ficou menos 16, igual a 0. De novo, ó, mais 4x menos 8x, 4 menos 8 dá menos 4. Repito o sinal do número maior, menos. Menos 5 com menos 16. Se os sinais são iguais, repito o sinal e somos 5 mais 16, 21. E aqui eu tenho uma equação de segundo grau. Nós já tivemos aula sobre equação de segundo grau, gente? Já tivemos, gente? Hã? Tivemos ou não? É uma turma de mudo, é? Bom, para resolver a equação de segundo grau, nós tivemos aula, acho que em setembro, sobre a equação de segundo grau.
ou agosto, setembro, não sei. E a aula, ela aconteceu, acho que uma aula foi na quarta, outra aula foi na sexta, foi até teve uma aula que deu 2 horas e meia de aula. Para a gente resolver a equação de segundo grau, nós temos que identificar os coeficientes. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, o A vai ser 1. Aqui na frente do x ao quadrado, ó, tem um 1. O B é o menos 4. O B é menos 4, ó. O x não entra no coeficiente. E o C é menos 21. O coeficiente são só os números, a letra não pode entrar no coeficiente. Depois que eu achei o A, o B e o C, eu vou pegar... Ele vai pegar... A gente vai pegar e vai usar o discriminante. Pegar o discriminante para resolver o cálculo. O discriminante é essa fórmula, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. O b vale menos 4, que a gente está aqui, ó. B, o a e o c. Então, com esses valores, são esses que nós vamos usar. Então, b vai ser menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 21. 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 1 vezes 21 vai dar 84. 16 mais 84 dá 100. Então, eu já descobri que o discriminante vale 100. Certo? Depois que eu descobri que o discriminante vale 100, eu vou ter que achar as raízes. Aí, para achar as raízes, eu vou pegar o 100 e vou utilizar esta fórmula agora. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ou alguma dúvida? O b deu menos 4. O delta deu 100. E o a é 1. Lembrando que a fórmula já tem um menos do b, e o b também tem um menos. Então, a gente tem que colocar os dois menos, ó. Porque menos com menos vai dar mais, então vai ficar 4. Raiz quadrada de 100 dá 10. E 2 vezes 1 dá 2. Aí nós temos 4 menos 10 sobre 2. 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai ficar menos 3. Então, achei o valor de x, uma linha. Menos 3. Aí nós vamos fazer agora calcular o x de duas linhas. Se aqui, ó, gente, aqui é mais ou menos, eu fiz um cálculo com menos, agora eu vou fazer o cálculo com mais. O cálculo com mais, 4 mais 10, 14. 14 dividido por 2 dá 7. Só que tem um grande problema. Nós achamos dois resultados, x igual a menos 3, x igual a 7. Eu vou usar os dois ou eu vou usar um só? Pergunta para vocês, respondam. Hein? Eu vou usar os dois resultados ou um só? Eu vou usar um resultado só. Por quê? Eu falei neste instantinho uma questão atrás. Eu não posso ter valor de x, quando a gente está trabalhando com reta, negativo. Então, menos 3 eu desconsidero. Eu não posso usar o menos 3. O meu resultado vai ser somente o 7. Então, o meu x vai ser somente o 7. Depois que eu acho o x, eu vou resolver o que a questão pediu. PQ mais RS mais OT. Então, PQ, x mais 5, RS, x menos 1 e OT, x mais 2. O x vale 7, então eu vou substituir. Vai ficar x mais 7, 7 mais 5, 7 menos 1, 7 mais 2. Fica 12 mais 6 mais 9. 12 mais 6 mais 9 vai ficar 27. Então, observem que o resultado a forma de resolver é muito parecida com o anterior.
A diferença é que essa agora deu uma equação de segundo grau, né? Alguma dúvida, gente? Bom, de novo, alunos que tiverem com os nomes que são apelidos, eu estou removendo, tá? Próxima questão. Essa questão estava numa uma das questões da aula de hoje pela manhã. Então, nós vamos resolver ela. Nós temos aí um feixe de retas paralelas. Eu digo cá no enunciado da questão que A é paralela a B, que é paralela a C. Essas barras significam paralelas. E eu vou montar minha proporção. 2 sobre 4, 3 sobre x, ó. 2 sobre 4, 3 sobre x. Na hora de resolver, múltiplo cruzado. 2 vezes x, 2x. 4 vezes 3, 12. Jogo 2 para baixo dividindo. 12 dividido por 2 vai ficar 6. Então, o valor de x é 6. Pronto, só isso. Outro exemplo. Eu tenho aí essa figura. Isso é questão do livro de vocês, tá, gente? Não sei a página de direito, mas se vocês procurarem lá Teorema de Tales, vocês vão ver essa questão no livro de vocês. Nós temos aí 33, é esse pedaço todo aqui, ó, gente. Tudo isso aqui vale 33. Se esse pedaço aqui que ele está marcando que é 12, a parte de baixo vai ser quanto? 21, né? Porque 21 mais 12 tem que dar o todo, que é o 33. Concordam? No outro lado, tudo vale. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais destacado. Tudo isso vale x. Tudo isso vale 33. Eu vou dizer que esse pedaço aqui de baixo chama y. Então, daí eu vou montar minha proporção da seguinte forma. 12 sobre 21, que é essa primeira parte. E o que está depois do igual ao que está nessa parte aqui, que é 8 sobre y. Por isso que deu essa proporção. 12 sobre 21, 8 sobre y. Aí agora é só multiplicar cruzado. 12 vezes y, 21 vezes 8. 12 vezes y e 21 vezes 8 dá 168. Jogo 12 para baixo dividindo, vai ficar 168 dividido por 12. E 168 dividido por 12 vai dar 14. Então o valor de y é 14. Só que a questão não tinha o y. Eu coloquei o y aqui para tentar resolver. Ela tem o x, eu preciso achar o valor de x. Mas eu sei o seguinte, que o x é o valor de 8 mais y. Se olhar para a figura, você percebe isso. Que o x, que é o todo, vou até limpar a figura para ficar sem essas informações. Aqui era y e aqui era 21. O x é o todo, então o 8 com o y vai dar o x. Então tá aqui, 8 mais y dá o x. Só que o y vale 14, então vai ficar 8 mais 14, que é igual a 22. Então achei o valor de x, que era o que a questão pedia, valor de x.
Letra C, mesmo esquema. Eu tenho 4 sobre 9, e aqui eu tenho duas letras, x sobre y. Então, vamos ficar 4 sobre 9, x sobre y. Só que eu tenho outra informação na questão, que se eu somar o x com o y, eu encontro quanto? X com y, eu encontro 26. Está na figura, é só olhar a figura. Aí existe uma propriedade de proporção que diz o seguinte: toda vez que eu tiver uma proporção com duas letras, uma no numerador, outra letra no denominador, duas letras diferentes, eu posso somar o meu numerador com o meu denominador. Então eu vou somar, ó, 4 mais 9, x mais y. E aí eu escolho o que eu vou colocar no denominador. Se o que eu vou colocar no denominador é o valor de cima ou o valor de baixo, eu escolhi os valores de cima. Cuidado! Se na primeira fração, para o meu denominador, eu escolhi o valor de cima, na minha segunda fração, o denominador obrigatoriamente também terá que ser o valor de cima. Se em uma fração meu denominador foi o valor de cima, na outra fração meu denominador também terá que ser o valor de cima. Depois que eu faço isso, eu tenho 4 mais 9, 13 sobre 4. E x mais y, lá na questão, lá na figura, a gente consegue perceber que x mais y vale 26. Multiplico o cruzado, nós vamos ter isso aqui. 13x igual a 4 vezes 26. Jogo o 13 para baixo dividindo, vai ficar 4 vezes 26 sobre 13. Só que eu posso cortar 26 por 13. 26 dividido por 13 vai dar 2, né? Então vai ficar 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Então, descobri aí o valor de x na questão. Ok? Vou preparar outra lista de atividade. Por encoje, alguns alunos entraram em contato comigo, tirando dúvidas. Lucas e outros alunos entraram em contato comigo para tirar dúvidas da atividade pela manhã, e eu fui ajudando. Então, vocês também podem fazer isso, tanto no grupo, porque o legal de vocês fazerem isso no grupo, professor, eu não estou entendendo fazer essa questão. Porque aquela questão também pode ser dúvida de outro. E aí pode gerar uma discussão na sala, de nós se ajudando a resolver a questão, né? Que é bem interessante. Outra coisa, lembrando, aqueles alunos que não colocaram o nome aí na lista de presença, no chat, que entraram depois, coloquem os nomes, tá? Nome completo e turma. Só que x mais y é igual a 26. Então, eu vou pegar o x, substituir por 8. Jogo 8 para o outro lado do igual, vai ficar 26 menos 8. E 26 menos 8 dá 18. Assim, eu consegui descobrir o valor de x e consegui descobrir o valor de y. Agora, nós vamos para a segunda parte da aula. Teorema de Tales. Nós vamos agora para a consequência do Teorema de Tales. A consequência do Teorema de Tales, Lucas, aquela questão que você me perguntou, é quando a gente trabalha com triângulos. O triângulo, se a gente tem uma reta, nós temos o triângulo aí ABCD. Nós temos um segmento de reta que ele é paralelo, ó, DE, é paralelo ao segmento de reta embaixo, BC. Quando eles são paralelos, significa que você pode aplicar o Teorema de Tales com os segmentos dessa figura. Então, observe, eu tenho aí a figura ABC e uma reta paralela aí, DE. Significa dizer que se eu pegar, ó, DE é paralela a BC. Se eu pegar o segmento AD, esse pedacinho aqui, ó, AD, sobre DB, vai ser igual a AE sobre EC. Então, a gente vai montar de novo uma proporção e fazer como a gente fez as questões anteriores. Então, daí, a gente tem o seguinte, 3 exemplos. Vamos lá. Primeiro, letra A. Eu tenho essa figura. Eu estou dizendo aqui, ó, MN é paralela a BC. Ó, MN, este pedaço, é paralela ao pedaço de baixo. Aí você pode dizer, ah, professor, e se a questão não me disser que isso é paralelo, eu posso achar que é? Lógico que não. Se tiver aí
a figura não estiver dizendo que elas são paralelas, você não pode resolver dizendo que, ó, isso é paralelo. Se a questão não fala ou você não tem como comprovar que é paralelo, aí você não resolve a questão. Mas ela vai estar dizendo, tá, gente, que é paralelo. Então eu vou montar minha resposta. Vai ficar 2 sobre 3, 5 sobre x. Múltiplo cruzado. X vezes 2 e 3 vezes 5. Vai ficar 2x igual a 15. Passo 2 para baixo dividindo. 15 dividido por 2 é o valor de x. Eu prefiro deixar o resultado na forma de número de fracionário. Mas se vocês quiserem dividir aí e dizer que o resultado foi 7 sobre 5, ou 7,5, nenhum problema, tá? Letra B. Outro problema. Ó, aqui é x. Tudo isso é o 12. E aí? Aí eu vou montar da seguinte forma. Primeira fração. 3 sobre 6. Tá aqui, ó. 3 sobre 6. Segunda fração. X sobre 12 menos x. Presta atenção. Eu tenho todo esse segmento. Todo esse segmento vale 12. Um pedacinho aqui vale x. Então, quanto vai valer esse outro pedaço? É eu pegar o todo e subtrair desse pedaço que eu tenho para descobrir o outro. Então, isso aqui vai ser 12 menos x. Então, eu pego o pedaço todo, que é 12, e subtraio pelo aquele pedaço que eu sei que é x. Então, por isso que aqui embaixo vale 12 menos x. Vou dar um outro exemplo para isso. Suponha que tudo isso vale a 20. Esse pedacinho vale 7. Quanto vale esse outro pedaço aí? Hein? Quanto vale outro pedaço? Pode ligar os microfones para falar, gente. Tudo isso vale 20. Esse pedacinho vale 7. Quanto vale esse outro pedaço maior aí? É só fazer 20 menos 7. 13. 20 menos 13. Então, a mesma ideia da questão anterior. O pedaço era 12. O 13. todo era 12. Isso aqui valia x. Então, eu fiz 12 menos x. Que é o que está escrito aqui, ó. 12 menos x. A ideia é a mesma. Aí daí, eu vou multiplicar cruzado. 6 vezes x igual a 3 vezes 12, 36. 3 vezes x, 3x. Passo 3x para antes de igual. Vai ficar positivo, mais 3x. 6 mais 3, 9x. Jogo 9 para baixo dividindo. 36 dividido por 9 vai dar 4. Então esse é o valor de x. 4. Letra C. Eu tenho essa figura. Vou montar novamente. 10 sobre 15 igual a x sobre x mais 3. A figura está mostrando tudo. Só olhar a figura e seguir. Muita gente não gosta de geometria, acha difícil geometria. Eu, particularmente, acho geometria melhor do que outras coisas da matemática que a gente chama de aritmética. Porque a figura de geometria lhe diz tudo. É só você saber enxergar. Aí, o que é que eu fiz nessa letra C? Eu simplifiquei a primeira fração? Não. Eu já fui me explicando. 15 vezes x igual a 10 vezes x, 10 vezes 3. 10 vezes 3 dá 30. Jogo 10x para antes de igual, vai ficar menos 10x. 15x menos 10x, 5x. Jogo 5 para baixo dividindo, 30 dividido por 5 vai ficar 6. Então, o valor da minha equação é x igual a 6. O valor de x é 6. O outro problema. Nós temos a última parte da aula de hoje, que chama-se Teorema da Bissetriz Interna. O Teorema da Bissetriz Interna diz o seguinte, que uma bissetriz, a bissetriz, gente, é uma semirreta que divide um ângulo ao meio. Então, se eu tenho um ângulo de 30 graus, se eu passar uma bissetriz nele, ele vai dividir esse ângulo em 2 ângulos de 15. Se era 30 graus, 2 ângulos de 15. 100 graus,
dois ângulos de 50 e por aí vai. Então, se é uma bissetriz, de um ângulo interno do triângulo que divide esses lados opostos em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Ou seja, eu tenho esse exemplo. Calcule x nos triângulos sabendo que AB é a bissetriz relativa do ângulo A. Então, observe a figura. Olha a reta bissetriz. Isso aqui é a reta bissetriz. Observe que aqui ele botou um tracinho aqui e um tracinho aqui para mostrar que essa reta cortou o ângulo e deixou igual os dois lados. Se por acaso a minha questão viesse assim, ó, dois tracinhos de um lado, um tracinho do outro, aí significa dizer que esses ângulos não são iguais. Então eu não posso dizer que essa reta é uma bissetriz. Como ela diz que é uma bissetriz, um tracinho no ângulo ou um tracinho no outro ângulo para dizer que esses dois ângulos são iguais. E segundo o teorema da bissetriz interna, a gente resolve isso da seguinte forma. 18 sobre 12, 21 sobre x. Lembrando, se entrou alguém depois que a aula já iniciou e não colocou o nome na lista de presença, coloque, porque é a chamada de vocês. Então, quem não entrou, coloque o nome lá no chat. Aí eu apareço, ó, 18 sobre 12 igual a 21 sobre x. Vou multiplicar cruzado. 18 vezes x, 18x. 21 vezes 12, 12 vezes 21. 12 vezes 21 dá 3.024. Jogo 18 para baixo dividindo. 3.024 dividido por 18 vai ficar 168. Então o valor de x nessa figura é 168. Observe que o procedimento é o mesmo. São detalhes só que vocês têm que observar, mas o procedimento é o mesmo. De novo, ó, um tracinho no ângulo, um tracinho no ângulo. Significa o quê? Que é uma bissetriz esse segmento AD. Se a questão aqui não falasse, ó, que AD é uma bissetriz, vocês já iam saber que era uma bissetriz por causa desses dois tracinhos. Vou montar, ó, 25 sobre 15, ó, e x sobre 12. Eu vou simplificar essa primeira fração. Se eu quiser diminuir o tamanho dos meus números, eu posso fazer isso, gente. Eu simplifico, mas tenham cuidado, porque teve um tirando dúvida comigo hoje pela manhã. O primeiro aluno a tirar dúvida comigo hoje pela manhã, ele foi dividir 9 por 3 e achou 1. Viu? Cuidado nessas divisões. 9 por 3 deu 1. Cuidado. Então, 25 dividido por 5, 15 dividido por 5. Vai ficar 5 sobre 3. Multiplica cruzado. 3x igual a 5 vezes 12. 3x é igual a 5 vezes 12, que é 60. Jogo 3 para baixo dividindo. 60 dividido por 3 vai dar 20. Então, achei o valor de x. Se eu não me engano, é a última questão da aula de hoje. Calcule x no triângulo. E aí nós temos o triângulo. Mas observe que esse triângulo está meio torto. Eu posso pegar, na hora de resolver minha questão, e redesenhar ele. Ó. Eu desenhei de outra forma para ficar visivelmente melhor para que eu entenda a montagem dele. E eu vou montar, ó, 4x menos 8 sobre 42. 3x sobre 35. Ficando assim. 3x sobre 35, 4x menos 8 igual a 40, sobre 42. A ordem dessas frações, gente, se eu inverter aqui, ó, botar 4x menos 8 sobre 42 antes do 3x sobre 35, não muda nada, tá? Dá certo também. Vou multiplicar cruzado. Se eu multiplicar aqui 3x vezes 42 e 35 vezes 4x menos 8, eu vou encontrar isso aqui. 126x, que é igual a 140x menos 280. Passei o 140x para antes do igual, ficou 126x menos 140. X igual a menos 280. 126 menos 140 dá menos 14. Observe que os dois lados do igual são negativos. Se os dois lados do igual são negativos, eu multiplico isso tudo por menos 1. Ou simplesmente eu faço igual a questão que eu fiz, acho que é a primeira questão da aula de hoje, onde eu fiz menos com menos deu mais. Mas a gente pode multiplicar por menos 1. Multiplica por menos 1 e a gente vai encontrar
14x igual a 280, só trocou os sinais. Joga o 14 para baixo, então vai ficar 280 sobre 14, e 280 sobre 14 vai ficar 20. Essa é a resposta final. Dúvidas? Assistam a aula. Tá tudo ok. Eu cheguei meio atrasado, mas consegui chegar ao finalzinho, professor. Daqui a pouco, quer dizer, daqui a pouco eu posso ter acesso ao vídeo da aula, aí eu vou mandar para a escola, para que eles possam publicar no canal do YouTube da escola. Compartilhem, peguem, assistam a aula, curtam, comentem, para ganhar uma visibilidade o YouTube da escola, o canal, para que os outros colegas que às vezes não têm esse acesso todo, ou não se ligou ainda nas coisas, possam ver isso, tá, gente? Então, a nossa aula hoje chega ao fim. Qualquer uma dessa, daqui a 2 semanas, nós nos encontraremos de novo. E eu acho que na próxima aula será o professor Disseu que dará aula a todos vocês, tá? Então, Você é professor de seu, é professor? Oi? Vocês estão revezando? Não entendi. Vocês estão revezando as aulas? Eu não estou gravando, não. Eu prefiro fazer assim ao vivo. Mas essa aula de hoje ela está sendo gravada. Eu consegui gravar. Então, ela vai ser, é o que eu falei agora, ela vai ser enviada para o YouTube para vocês. Né? Eu vou parar a gravação. Ok, professor. Eu vou parar a